Senhor Jesus. Que o amor de Deus seja com sua vida neste momento, onde você estiver. Esta lição dominical desse trimestre é uma lição que traz para nós uma palavra de fé, de amor, de paz, de esperança. Essa lição é a lição bíblica dominical que fala sobre o segundo trimestre. Olha, um relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A Bíblia agora, nesse momento, mais uma vez está destacando. No trimestre passado, falamos sobre avivamento. Agora, estamos falando sobre a família. E nessa lição de hoje, que é domingo, que será realizada, fala sobre a família. Quando a família age por conta própria. Repara bem, as decisões de uma família. Há situações nesse mundo que muitas pessoas pensam que estão indo certos, que estão em caminhos certos, mas o fim é destruição e morte. Se a sua família está na presença de Deus, você vai estar sendo abençoado. Você vai estar sendo uma pessoa de grande privilégio nos dias de hoje. Difícil como está acontecendo, perseguição. Se você falar qualquer coisa, dependendo da situação que você falar, você é processado. Se você falar sobre família, costuma ser você ser processado por alguns que não entendem que a família é a prioridade. E estamos aqui com a alegria no coração, o prazer na alma de falar sobre a família. A sua família está na presença de Deus. Se a sua família ainda não está na presença de Deus, procure apresentar-te a Deus com um coração sincero. Volte para Jesus, porque somente Ele pode resolver o problema da sua família. Estou com a camisa aqui, olha, camisa do Projeto Amer. O Projeto Amer sempre está conosco, fazendo parte da obra de Deus. E não temos fins lucrativos, mas estamos socialmente ajudando as pessoas. E hoje aproveitei, vou fazer essa live com esta camisa do Projeto Amer. E temos também uma novidade. Temos a música Minha Família é Bênção do Senhor, da dupla Elcio e Eliene. Eu, Elcio, e minha esposa Eliene. Nós cantamos nas igrejas, toda vez que vamos cantar em palestra de casais, quando damos palestra para casais, eles pedem para cantar essa música, Minha Família é Bênção do Senhor. Vai no YouTube lá, procura, Minha Família é Bênção do Senhor. Você vai estar louvando ao Senhor. Temos playbacks, músicas cifradas, você pode estar adorando ao Senhor com a sua igreja, com o seu conjunto. Você pode estar fazendo a obra de Deus, abençoando as famílias. E esta lição é a lição sobre família. Nada melhor do que cantar a música Minha Família, de Elcio e Eliene. Vamos agora para a lição. A lição número 1 desse trimestre fala quando a família age por conta própria. Vamos falar de uma família que você conhece muito bem, de um homem que foi considerado o pai da fé, Abraão. Vamos começar com a palavra, o nome Abrão. Depois vai desenvolvendo e você vai saber o porquê que é Abraão após o nome foi mudado. Vamos no textuário da lição. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17 e 19. E a verdade prática dessa lição, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências desta ação são inevitáveis. Isso é fato. Se nós não fizermos o nosso comprometimento com as coisas de Deus, acabamos tendo frustrações nos nossos atos. A leitura diária fala sobre de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Você pode fazer o seu culto doméstico. Fala sobre a segunda-feira, a promessa de uma grande descendência. Na terça-feira,
a dúvida do patriarca Abraão. Na quarta-feira, a promessa de um herdeiro. Na quinta-feira, a precipitação do casal. Deus cumpre a sua promessa. Na sexta-feira, no sábado, mentores espirituais da própria casa. Tudo em Gênesis. Você vai estar com a sua lição, você vai ler as referências e você vai estar aproveitando. Tem um lembrete para você. Se você tem a sua lição e ela acabou, doa essa lição para um amigo e coloca na caixa do correio do seu colega lá, do seu vizinho. Para nós que usamos a lição sempre, né, em rotina, quando acaba a nossa lição, nós temos as próximas lições. Mas quando você quer evangelizar, você pode entregar a alguém essa lição. Você entregando essa lição, você vai estar levando 13 mensagens, imagina, 13 histórias diferentes para você evangelizar uma pessoa que precisa do Evangelho Santo. Você não guarda essa lição, não joga fora. Coloque na caixa de correio de alguém que você quer evangelizar. Você vai estar fazendo a obra de Deus. E agora vamos estar lendo a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis 12, de 1 a 3, Gênesis 16, de 1 a 5. Vamos ler direto para que você ganhe o seu tempo, que o vídeo não seja muito longo. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, agora que você vai ler: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha Deus prometendo a Abraão que seria uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, Gênesis 16, de 1 a 5. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos com ela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Abraão Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Sarai foi desprezada aos olhos dela. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Sarai agora ficou revoltada, preocupada com o que ela fez. Agora chegou a consequência. Agora não tem como voltar mais. E agora ficou esse problema entre Sarai e Agar. Vamos estar agora com a introdução desta preciosa lição. A introdução dessa lição, ela é tremenda. Essa introdução, ela vai nos dar um amplo entendimento sobre o assunto que vai ser explanado agora. Ao longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, poderemos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem nos a ensinar quanto aos problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nesta lição também, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem
não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz de um coração enganoso. A palavra-chave é família. Vamos estar falando sobre família, uma experiência que Abrão e Sara teve, que nós não podemos passar por isso, somente ouvirmos, lermos, aprendendo deles o prejuízo que levaram sobre a situação de precipitar no agir sem a vontade de Deus. O tópico 1 fala: Deus faz promessa a Abraão. O subtópico 1, o encontro de Deus com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquista, vitórias pessoais, prepara bem, desde que saiu de Ur dos caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. Deus tinha prometido a eles, mas eles não tinham filhos. Observa bem que eles não tendo filhos, Deus agora promete a Abraão, Sara sendo virgem, Deus promete a Abraão, pediu que Abraão, deu uma ordem a Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. É tremendo esse procedimento. O Senhor lhe fez uma promessa específica de um herdeiro. Essa promessa foi de Deus para Abraão. Quando Deus promete a Abraão, Abraão fica numa situação meio que sem muita decisão. Ele já tomou a atitude, de um homem fiel. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. 100 anos. Assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Mesmo ele sendo fiel, ele querendo ajudar a Deus, ofereceu para ele uma mulher que era escrava, a sua esposa permitindo, que naquela época era assim. Você pode ler as histórias na época quando não tinha descendência, conseguia se concordar que a escrava se já fosse usada para dar continuidade, ou escolhia uma mulher para esse procedimento. Mas isso Deus já tinha prometido a Abraão. Abraão era para descansar nas coisas que Deus tinha prometido a ele. O subtópico 2, a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. Este questionamento revela que a fé estava em crise. Um homem fiel, e agora a fé meio abalada. Abraão não conseguia ver a realização de sonhos, que é o do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. É outra situação complicada. Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem, pela fé, enxergar a operação sobrenatural. Olha o que acontece conosco como ser humano. Nós não entendemos o procedimento de Deus. Nós não percebemos que Deus tem o tempo certo dele agir. Nós queremos fazer no nosso tempo. Deus promete uma coisa. Não, eu vou fazer. Deus te promete aí para uma nação fazer missão. Só que Ele não te fala a data. Aí você precipita e faz o quê? Você vai antes da data. E na hora que você está indo, Deus permitiu que você fosse, mas não era aquele momento. Aí você se frustra, volta da missão, chega de novo à sua parentela e fala assim: fui na hora errada. Depois que chegou, que se frustrou, por que não esperou a promessa de Deus? E outras situações também acontecem em nossa vida.
No subtópico 3, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos em Gênesis 15:4, traz a promessa de um filho. O Senhor diz: eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, Ismael, não será, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Aqui Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? O segundo tópico, a interferência no plano de Deus. Olha que maravilha! A tentativa de Sarai em ajudar a Deus é o subtópico 1. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Que situação, né? Por isso, Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia, Agar, e com ela conceber um filho. Sarai estava tentando resolver o problema, porque a achava estéril, a idade avançada, e agora, vamos resolver o problema? Aí a moça aí, fica com ela e vamos ter um filho. E está tudo resolvido. Não é assim, quando Deus promete, Ele cumpre, mas é do jeito dele, né? É do jeito dele. Naquele tempo, era permitido fazer isso, né? Os homens faziam isso. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua esposa, a Sara, sua mulher, a esperar em Deus, pois Ele cumpre a sua palavra. Ele fala e cumpre. Subtópico 2. Os dois vacilaram na fé. Os dois, o casal. Abraão e Sara vacilaram na fé. Imagina, Abraão e Sara vacilaram na fé. É uma situação muito constrangedora. Por quê? O que Abraão fez? Abraão precisava entender que Sara estava em dúvida. Ele teria que ter a sua atitude ser resolvida, não Sarai. Vamos ter agora um momento a preocupação de que Deus prometeu, Ele vai cumprir, e o que Ele promete, Ele não falha. E vamos estar aqui no subtópico 3. Vamos acabar rapidinho esse vídeo, para você não tomar muito tempo, né? Talvez você tenha muitas coisas para fazer. Esse vídeo é mais para fazer um apanhado geral da lição. O subtópico 3 fala sobre subtópico 3, o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula e afastar-se da dependência de Deus. O casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Agar engravidou e teve um filho que Abraão sonhava ter, mas provocou um conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar. Posteriormente, entre os filhos de ambas, Ismael e Isaac, muitos conflitos gerados nos lares por causa da atitude precipitada da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, com as ausências, com a semente de Ismael e Isaac, está presente, né? Nos dias de hoje.
Ismael e Isaac. Os muçulmanos, os islâmicos, o povo de Israel, olha que sofrimento que eles têm lá em Jerusalém. Olha que situação, Iraque. É uma situação complicada, mas Deus poderia trazer uma solução e trouxe uma solução. A solução era que Isaac viria para ser o herdeiro, mas agora as consequências da atitude precipitada do casal, não somente Abraão, a mulher também, trouxe os problemas que atingem, que são afligidos até hoje, guerras, conflitos, que falam de guerras santas, que nunca foi, não existe guerra santa, eles falam lá, e agora estamos vivendo os conflitos, do mundo. A sinopse 2, a precipitação de Sarai gerou consequência na família que reverberam até os dias atuais entre as duas nações, de Ismael e de Isaac. O subtópico 1 do tópico 3, o conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que submeteu Agar. Discórdia, desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Começou agora a confusão, a briga, o ciúme. Agora Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ela estava dando atenção, que ele estava dando atenção a ela, por ela estar grávida e ter um filho no ventre e o filho de Abraão, provocou ciúmes a Sarai. Abraão estava dando bastante atenção a ela, cuidando, porque a mulher está grávida, vamos cuidar. Então, essa situação começou o quê? Começou a hostilizar, a Sarai começou a hostilizar a sua serva. Aí eu que mando aqui, você está me humilhando? E a situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Agora Abraão tem uma situação complicada, uma divisão entre as duas mulheres, e Abraão ficou no meio, pela precipitação dele, sem ele entender, ele não entendeu que Deus agora teria que entrar para resolver o problema. Ele precisava de uma solução. A solução agora é o quê? Você vai ver no continuar da lição. Agar teve que ser expulsa da casa. Olha que situação complicada. O subtópico 3. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Então afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar por meio de cumprimento da divina promessa. É complicado essa situação que teve Agar. Agora, sendo serva, foi obrigado a ter um filho com seu senhor, e a tua dona, que era Sara, que era a tua senhora, precipitou e agora colocou Agar em situação complicada, colocou Abraão em situação complicada. Por quê? Abraão agora está tendo uma situação para resolver, um problema que era fácil de se resolver, aguardar a promessa de Deus ser realizada. Ele vai e precipita. Agora vem as consequências. A conclusão dessa lição. Essa lição nos ensina a respeito da promessa de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferência do nosso cumprimento dessas promessas. Se nós interferirmos, as promessas vão vir de outro modo. Deus prometeu, mas nós queremos do nosso jeito. Isso é complicado. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves à família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir nos planos de Deus. Somos aqui e sabemos que a sua vontade é boa,
agradável e perfeita. Deus, Ele tem esse cumprimento conosco. O que Ele fala, Ele cumpre. Para encerrar esta lição, eu quero dizer a você que Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito que Deus tem é de nós estarmos sempre na presença do Mestre, dando a Ele condição para fazer que a sua promessa cumpra sem a nossa interferência. Na sua casa, você é autoridade. Na sua casa, você pode decidir, mas deixa Deus ser a autoridade da sua casa. Dá para Ele este compromisso. Senhor, o Senhor prometeu, eu vou esperar a promessa. O Senhor prometeu, eu sei que vai cumprir, mas vou esperar a promessa. Deus cuida da sua família. Deus cuida dos seus filhos. Quero repetir aqui a música Minha Família, da dupla Elcio e Eliene. Minha família é bênção do Senhor. Todos os dias Ele é quem cuida. O meu projeto está nas mãos dele.